A canção O Evangelho de Fariseu tem dividido opiniões no meio evangélico. Tem alcançado os corações de uns e tem aborrecido o coração de outros. A gente tem que ser 8 ou 80. É bom, é ruim, é verdade, é mentira. Depois da vinheta. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e você está no Metanoia Music. E aqui nós vamos falar sobre música cristã. Um dos segmentos aqui deste canal especificamente é avaliar letras de canções cantadas na igreja ou por artistas cristãos ou cantores cristãos, por assim dizer. E existe uma lista com várias músicas que eu pretendo trazer aqui no canal de agora em diante, né? Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas essa música está em evidência agora. E vamos começar com ela porque tem dividido opiniões e eu vou te dizer uma coisa, tem gente certa dos dois lados e tem gente errada dos dois lados. Como é que é possível isso? Primeiro, é preciso entender que essa cantora Aimee, ela compôs essa canção e, ao que tudo indica, no que nós vamos analisar a letra da canção dela aqui, ela expressa uma realidade muito particular dela, sentida na pele por ela, da igreja que ela congrega ou congregava, provavelmente, e nós temos que tomar um certo cuidado, porque existem cristãos de peso e de credibilidade que estão condenando essa canção, dizendo que ela é generalista, e tem cristãos de credibilidade, de peso, que estão dizendo que essa música é uma bênção, é o recado que precisava ser dado. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer aqui, irmãos, é que Paulo nos recomenda que nós temos que examinar tudo e reter aquilo que é bom. Mas é uma música cristã, só que tem um detalhe muito importante. Eu compactuo com o pensamento daqueles que de um lado se colocam críticos dessa canção, porque ela tem um teor generalista. Existe dado momento na letra que ela vai meio que dar nome aos bois, quando ela vai falar sobre Marajó, ela vai falar sobre a Amazônia, e vai expressar uma realidade intimista, que parece ser uma experiência dela mesma. Tá? E nós vamos comentar sobre isso, porque essa canção também tem chegado, inclusive, para pessoas não evangélicas, e essas estão usando isso como um prato cheio para dizer, olha só, uma voz no meio evangélico criou coragem para denunciar a igreja evangélica. E esse é o grande problema, ao meu ver, dessa canção. Ela tem um alto teor generalista. E conforme nós analisarmos a letra, eu vou pontuando esses detalhes. Em contrapartida, tem aquelas pessoas que estão dizendo, não, essa música é uma bênção, essa menina teve coragem de falar o que ninguém fala, ela denunciou o que as pessoas não falam, ela disse aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas precisa ser falado. Ora, veja bem, essa denúncia, na verdade, existe desde os tempos do profeta Malaquias. O famoso texto que nós lemos sobre dízimos e ofertas repetidamente nas igrejas é uma denúncia do próprio Deus condenando esse tipo de atitude. Se você não se der por satisfeito, no Novo Testamento, se você pegar o Evangelho de João, logo no comecinho, quando Jesus visita o templo e vê os homens ali usando a casa de Deus para vender os animais que, na verdade, deveriam ser cuidados e preparados durante um grande tempo até a peregrinação para Jerusalém para servir de sacrifício. E estava sendo vendido dentro do templo. Então Jesus já denuncia aquele lugar, o templo de Deus estava sendo feito de covil de ladrões que estavam vendendo as coisas dentro do templo, os cambistas. Então essa denúncia existe. Tá? Essa denúncia, ela existe. Se ela repetidamente é falada nas igrejas, aí cada igreja, cada ministério, cada pastor que avalie a sua própria conduta, o seu próprio ministério, mas essa denúncia existe. A palavra de Deus traz ela em mais de uma oportunidade e ela tem que ser falada. Agora dizer que essa menina é como se fosse uma voz que clama no deserto, ela disse o que ninguém tem coragem. Como não tem coragem? Essa é a obrigação dos ensinadores, daqueles que são pastores de ovelhas, dos líderes dos rebanhos das igrejas evangélicas, não só das evangélicas, a igreja católica também, ela pode falar sobre dízimos, ofertas. Qualquer igreja que tenha a coleta
dos valores monetários que têm por finalidade a manutenção dos templos e dos trabalhos evangelísticos e missionários, tem que fazer esse alerta porque ele está na palavra de Deus. Agora parece que de repente essa canção ficou mais importante do que a palavra de Deus. Parece que ela é um oásis no deserto, que é uma coisa totalmente nova. Nossa, abriram as portas da verdade, abriram as portas da justiça, apareceu uma mensageira das boas novas. Gente, temos que tomar cuidado com esses exageros. Criticar demais é errado porque é um conteúdo que se expressa uma particularidade dela, ela tem todo o direito de expressar essa particularidade, né? A canção é para expressar os sentimentos, é uma das finalidades da música como arte, né? Se essa é a realidade dela, se é uma denúncia da vida dela, do que ela vive na igreja, que ela estava ou que ela está, não sei, é totalmente válido. O que deve ser também tomado um cuidado, esse tipo de música não é música para ser cantada em igreja, para ministrar sobre as pessoas. Porque essa música traz uma reflexão, que na verdade é uma denúncia, que pode incitar os mais diversos tipos de sentimentos. Essa música não cabe nos púlpitos e nos altares e nas igrejas do Brasil, sejam quais forem. Esse é um ponto. A minha esposa e a minha mãe, vez ou outra, me criticam, inclusive, porque músicas mais intimistas, onde o cantor está expressando os sentimentos deles, eu sou extremamente contrário a você trazer essa música de maneira congregacional e você dividir ela com a igreja. A igreja você tem que ministrar uma necessidade da comunidade, uma necessidade das famílias, uma orientação, uma instrução, uma doutrina, uma exortação ou uma adoração a Deus. As finalidades da música congregacional são essas. Músicas com expressões intimistas não cabem nas igrejas evangélicas. Estou falando isso por experiência de ministro de louvor há anos. Sempre que o homem coloca o seu coração para escolher a música e levar a música para a igreja, o resultado é ineficaz. Quando o homem coloca o coração na vontade de Deus para a necessidade da igreja, para aquele culto, Deus então faz a sua obra através do Espírito Santo. Tá? Então uma coisa tem que ser colocada no devido lugar. Se é uma expressão intimista particular dela, ela tem todo o direito de expressar, é realidade dela, beleza. Bom para ela que ela teve voz e falou e o recado está dado. Em contrapartida, não pode servir como um arauto das boas novas para uma realidade da igreja evangélica que muitos esconderam ou se calaram. Isso também é uma extrema bobagem. Tá? Essa menina não tem que ser colocada também num pedestal e dizer, nossa, ela disse que os evangélicos precisavam ouvir a verdade que os evangélicos esconderam. Isso também é uma tremenda bobagem. Tá joia? Agora sim, é aquela coisa, vamos analisar a letra da canção e vamos ver quais são os prós e os contras dela, tá bom? Então, aberto aqui, ó, eu vou ter letra de Aimee, Evangelho de Fariseus. No título aqui, a gente já pode fazer uma pequena exegese, né? O Evangelho, na verdade, são as boas novas, e o Evangelho sempre tem como pessoa central a Cristo, né? Evangelho de Fariseus é o quê? As boas novas que dizem respeito aos fariseus, ou o Evangelho escrito por fariseus, ou o Evangelho que os fariseus compartilharam. Tá? O nome aqui já é controverso, tá? Aqui eu acredito que a produção textual aqui não é a mais própria. Tá? O Evangelho de Fariseus depende da finalidade, né? O Evangelho de autoria dos fariseus é os ensinos que os fariseus estão ensinando, são as boas novas que os fariseus compartilham. O próprio Jesus era um grande denunciador e um afrontador e um confrontador dos fariseus nos 4 evangelhos que retratam a vida de Jesus. O verso 1 da música. Fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que corações. Aqui é importante pontuar, é o que eu falei. Se a finalidade é ser uma expressão intimista da vida dela que ela está compartilhando com as pessoas, tudo bem, faz sentido. A gente aceita que é uma expressão particular dela. Mas se você for trazer isso como uma canção para as igrejas, nós temos diversos problemas. Fazemos campanhas para nós mesmos. Eu não dei procuração para ninguém responder por mim, creio que meu pastor também não. Então, as igrejas não podem ser colocadas todas no mesmo pacote. Eventos para nós mesmos, mesma coisa. Estocamos o maná para nós. Tá, eu entendi o que ela quis dizer, que a gente está querendo acumular mais do que deve. Mas, biblicamente, você sabe que se você estoca o maná, no outro dia já não serve. Então, você não tirou proveito de nada, porque no outro dia ele estraga, né? O Senhor faz ele estragar.
porque você só podia estocar o maná no Shabat, que era quando você tinha que colher por 2 dias. Mas se você for entender a intenção, que é você acumular mais do que te é necessário, tá bom, é válido. Oramos por nós e pelos nossos. Tá, mas não é isso? Oramos por nós e pelos nossos. Aí você pode entender que a denúncia seria o quê? A gente devia orar pelos que não são nossos também, pelos nossos inimigos? Se for o caso, é válido. O reino virou negócio. Vale se é uma realidade dela. Ah, mas a gente sabe que tem igrejas que... Tá, beleza, com certeza tem igrejas aí que os dirigentes eles são ladrões descarados. A gente vai lembrar de 2 ou 3 escândalos aí recentes, de 10, 20 anos para cá, de igrejas evangélicas grandiosas e famosas. A gente vai lembrar sim. A denúncia é válida? É válida, mas cuidado com termos generalistas. O reino virou negócio. Tá, para alguns. Tá? Isso não quer dizer que todo o reino ou que toda a igreja faz do reino um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Mais um termo generalista que tem que ser colocado dentro do contexto exato. É uma expressão particular dela, beleza. Generalizar está errado, extremamente perigoso. Verso 2. Enquanto ele está querendo, aqui no caso ele está com letra maiúscula, deve ser Deus, né? Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Termos generalistas. As primeiras 2 frases, se eu entender que ela está se referindo a Deus, eu vou concordar. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, aqui é uma verdade e eu falo isso por mim, tá? É natural, eu me pego às vezes orando mais pelo meu ciclo e pelo meu círculo de convivência, minha família, minha igreja, as pessoas que eu tenho amizade, do que pessoas com quem eu não tenho contato e não me importo tanto, tá? Para mim aqui a carapuça serve, imagino que isso é a realidade de muita gente, não necessariamente proposital, é normal você orar pela sua família, para aqueles com quem você mais convive, tá? Beleza. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Termo generalista, mas fica a reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos. É generalista demais, tá? O interessante, apesar de tudo, é que ela se coloca no pacote pela maneira como estão conjugados aqui os verbos e as pessoas, né? Tá? Ela fala, no caso, ela está sempre na primeira pessoa do plural, tá? Então ela está se incluindo. Então, um ponto para ela. Refrão da música. Há, e aqui há com H, que é do verbo haver, né? Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe dos seus e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso, não Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Aqui me parece uma denúncia realmente particular da vida e da realidade dela. Porque ela está dizendo, existe, né, do verbo haver, um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema. Aqui meio que a galera se fecha no sistema delas, no mundinho delas. Eu posso dizer pela minha igreja, que essa não é uma realidade nossa, nossa igreja é ativa em trabalho missionário, nosso ministério tem visão missionária, sustenta missionários no campo. Eu vi também Vanilda Bordieri falando sobre isso, pastor Eliseu Rodrigues falando sobre isso, sobre o trabalho missionário. Então, beleza, uma realidade dela. Outras igrejas fazem, provavelmente, eu vou falar da que eu convivo. A gente sabe que existem igrejas erradas? Certamente deve existir. Tá? Eu não vou apontar essa, nem essa, nem essa, porque na igreja onde eu faço parte, que eu conheço os bastidores, isso não acontece. Então, cada um que examine sua própria igreja. Né? Enquanto isso, não Marajó. Aqui ela dá nome aos bois, uma realidade dela. Beleza. O João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Que pena que lá, na realidade dela, quando eu digo realidade dela, eu estou falando assim, o lugar onde ela vive, onde ela cresceu, não é pejorativo, não é zombando, tá? A realidade dela seria a cidade onde ela cresceu, o convívio dela, o contexto, a comunidade onde ela cresceu, tal, a igreja, enfim. Provavelmente, então, lá perderam-se, né, pessoas porque o trabalho missionário não chegou lá ou não olharam com bons olhos para lá, apesar de que Vanilla Bordieri faz relato, inclusive, de Marajó. A ex-ministra Damaris, ela faz relatos sobre Marajó, que é uma coisa que ela já apontava essa dificuldade. Então, me parece que a realidade e a denúncia da AIME
são genuínas e verdadeiras, uma vez que são contexto da realidade que ela vive na região. Sempre pontuando que quando eu digo realidade não é pejorativo, tá? Não é de zombaria, é realidade no sentido de a vida que ela leva até então, tá? De onde ela cresceu, onde ela mora, espero que vocês tenham entendido. Aí tem aqui uma ponte. A Amazônia é queimada, Parará. Uma criança morre, Parará. Os animais se vão, Parará. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Aí aqui essa denúncia da Amazônia também, dentro da realidade dela, e uma realidade que é de conhecimento mundial, a gente sabe. Essa questão da Amazônia, inclusive, vai entrar em outros âmbitos da política que não vem ao caso. A gente já teve esse diálogo bastante inflamado, né, com o ex-presidente Bolsonaro, e é uma realidade bastante obscura, na verdade, né, que tem a versão que nós recebemos de informação e tem a versão de quem mora lá. Tem várias versões, mas fato é de que a Amazônia precisa ser cuidada, seja pelo governo que for, precisa olhar com carinho para a Amazônia, porque ela ajuda o equilíbrio do restante do planeta, tá? Aí aqui as denúncias, né, os animais se vão, né, a morte dos animais aqui, seja predatória, seja por poluição, seja pelo que for. Uma criança morre, também seja pela razão que for. Tá. Dentro desse contexto intimista, a gente sabe que é válido, mas sempre tomando cuidado com termos generalistas. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Ela se inclui, mas generaliza. Não é uma boa ideia, ao meu ver. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. É uma denúncia válida, mas eu vou ser repetitivo nisso. É perigoso quando é generalista, mas ponto para ela porque ela se inclui no pacote. Tá? Mas é isso, é uma denúncia generalista. Termos generalistas, qualquer tipo de termo generalista é perigoso. Tá bom? Principalmente nós evangélicos sabemos disso, né? Que muitos dos que não são evangélicos nos colocam em pacotes, em estereótipos, né? Em termos generalistas. Falam que todo evangélico é fanático, todo evangélico é burro, todo evangélico é analfabeto. Isso hoje nem tanto mais, mas da década de 90 para trás, principalmente, quando eu era do lado de lá, né, dos não evangélicos, a visão que eu tinha era desse estereótipo, porque era isso que estava dentro do meu convívio. Todo evangélico era chato, era burro, era analfabeto, era fanático, enfim. Os estereótipos estão aí para as pessoas trocarem acusações e se ofenderem, né, infelizmente. Ela vai repetir o refrão. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. E aí tem uma finalização. Um evangelho de fariseus, parará, parará, parará. É isso. A letra da música é essa. Vale ressaltar. É uma canção válida quando ela tem a finalidade de ser uma expressão intimista da realidade da autora, compositora e artista que canta e executa essa canção. A voz dela, inclusive, é muito boa e muito afinada, mas me parece claramente uma voz estrategicamente colocada junto na prateleira de outras artistas seculares com o mesmo tipo de voz e com o mesmo tipo de expressão e com o mesmo parecidos, né, as mesmas temáticas, né? Tenho certeza que você, não evangélico, de repente, que ouviu essa canção, identificou com alguma artista não evangélica, timbre de voz, maneira de colocar as vogais, a entonação. Me parece que isso é meio que pensado quando alguém resolveu investir nessa música e levar adiante. Não estou dizendo que a menina fabricou uma característica, mas me parece que viram aí uma oportunidade de colocar essa voz aí dentro de uma mesma prateleira, ou em cima de uma mesma prateleira. Bom, em resumo, pessoal, é uma canção que, quando a expressão intimista da autora, a expressão particular da compositora, da artista que executa, extremamente válido, bacana. A letra precisava de um polimento um pouco melhor, porque ela abusa de termos generalistas, que pega todo mundo e coloca no mesmo pacote, como se nada tivesse proveito.
ponto para ela que ela se insere no mesmo contexto e no mesmo pacote. Mas o ponto negativo é o termo generalista. E um cuidado é, essa canção não é canção para ser cantada em igrejas. Expressões intimistas não devem estar no nosso púlpito. Da mesma forma como eu não devo usar púlpito para pregar mensagens que eu quero de maneira pontual alcançar alguém ou jogar em direta. Púlpito não é para isso. Tá? Não é para esse tipo de pregação e não é para esse tipo de canção, mas essa é só a minha humilde opinião e eu rimei, foi sem querer, não tinha programado essa rima não. Outra rima, olha que beleza. Então, meus queridos amigos, não sei qual é a sua opinião sobre isso, não sei se você concorda ou se você discorda, eu procurei ser respeitoso aqui, eu estou mais do lado daqueles que criticam, mas eu também vejo que existem pontos positivos da parte de quem fez, desde que seja tratado como uma expressão particular da alma dela. E isso não deve ser de forma nenhuma generalizado, como se toda igreja evangélica fosse assim, agisse assim ou pensasse assim. Tá bom? Então, se você gostou, clica aí no curtir, compartilha, se inscreve no canal para receber mais análises e mais informação sobre música cristã. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério, a banda da sua igreja, em nome de Jesus.